E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. Hoje a gente vai conversar com um escritor, ele é de Niterói, Rio de Janeiro, que é o Wynter Bastos. O Wynter Bastos é um escritor que tem um trabalho assim com uma estética e um senso crítico social muito profundo. Ele escreve contos, crônicas, poemas, e todo o seu trabalho permeia nessa questão, né, da crítica social, tem um olhar anarquista em relação ao seu trabalho, à sua literatura. É um pesquisador também, e eu conheço o trabalho dele há cerca de uma década, né? Eu conheci ele através do Fábio da Silva Barbosa, que é outro humano que, junto comigo, tivemos essa ideia de criar a editora Merda na Mão. André Borges está mandando boa noite para você também. E hoje o papo vai ser muito foda, porque o Wynter, eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, e alguns trabalhos, né, que eu fiz, alguns zines, eu sempre introduzo algum texto dele que é bem foda. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo para zines também, e ele tá aí na batalha diária aí há bastante tempo, né? Queria também aproveitar para sempre lembrar vocês que somos editora independente, uma editora que tem essa proposta de publicar os impublicáveis, todos aqueles artistas, escritores e tal, que não encontram espaço e nem meio para viabilizar seus projetos. A gente está querendo furar esse bloqueio segregador do mercado editorial e, né, ter essa oportunidade de publicar essa galera marginalizada, né? Então a gente está agregando tanto quadrinhos, textos críticos, crônicas, contos, né, arte em geral. E uma das frentes nossa está sendo o financiamento coletivo, o Catarse, que está nos últimos dias. É só entrar aqui na bio do Instagram que vocês vão ter acesso para saber mais detalhes de como contribuir para a gente lançar esses primeiros trabalhos impressos, né? Tem um trabalho que já vai sair, né? Já está tudo fechado, já está na gráfica e tal, que é o Poesia Podre, que é um livro, autoria do Alexandre Chacal, do Fábio da Silva Barbosa, e também eu estou participando desse livro, né? Diego Cury. Sarau Cósmico mandou um boa noite. E quem tiver perguntas aí para encaminhar, pode mandar que a gente passa para o Wynter. Então, além do Poesia Podre, a gente está também para lançar o livro póstumo do Alexandre Mendes e vários outros projetos. Então, galera, vamos contribuir, que a cena independente, ela só existe, ela só se fortalece se for nós por nós, e entender a real potência da coletividade, sacou? É isso que a gente está imbuído, é essa a função da editora Merda na Mão, é furar esse bloqueio e publicar todos os impublicáveis, né, esses artistas ditos malditos e que são marginalizados por esse sistema nojento que a gente vive, né? Agora eu vou colocar o Wynter aqui na conversa para a gente dar início a esse papo que vai ser foda. Já está entrando. Boa noite, meu camarada. Cara, primeiro eu queria falar que é uma puta honra você ter cedido um espaço. Já está entrando. Boa noite, meu camarada. Cara, primeiro eu queria falar que é uma puta honra você ter cedido um espaço nesse seu tempo aí para trocar ideia com a gente. Eu conheço o trabalho, como eu estava falando no início, né? Já tem uma década que eu conheço o trabalho. E foi interessante esse nosso contato, porque quem possibilitou isso foi o Glauco Matoso, né? Que chegou através do correio, o material do Glauco, e nesse material tinha o Zine Berro, né? Que na época você produzia junto com o Alexandre Mendes e o Fábio, né? E quando esse material chegou até mim, para mim foi um puta do impacto. E eu sou um cara que eu tô muito inserido na cena independente, mas de toda essa gama de produção independente, a galera assim que eu tive mais uma sintonia estética e de visão de mundo foi essa galera que o Berro me apresentou, né? Tanto vocês, que
estavam na linha de frente, quanto os colaboradores que vocês sempre publicavam ao longo do tempo, né? E eu queria começar esse papo, cara, para entender como é que foi esse início, né? Que você participou da cena punk de Niterói, junto com o Murilo, Alexandre, Fábio. E eu queria saber se foi nesse movimento que o Vini chegou até você, ou como é que foi? Como é que a questão do fanzine chegou na sua vida? Boa noite, pessoal. O áudio tá bom para você aí, Diego? Tá tudo certinho? Será que é melhor colocar um fone? Tá dando Cara, eco, alguma coisa assim? Tá tudo ok. Então não vou colocar fone, não. Não, beleza. Quem estiver acompanhando também pode comentar se o nosso áudio tá bom. Beleza. Então, assim, se o som estiver ruim para o pessoal que está acompanhando, aí dá um toque, que aí eu posso experimentar aqui, colocar o fone para ver se melhora, alguma coisa assim, né? Porque Instagram tem dessas coisas, né? Por isso que eu estou alertando aí, pedindo para quem estiver assistindo, dar um toque para ver como é que está o áudio, eu acho que isso é bom. Mas aí, Diego, você está perguntando sobre a questão do Zine, não é isso? O Zine, como que eu tive contato? Pois é, assim, eu tenho até um texto chamado Um Lero sobre Fanzines, que eu publiquei no fanzine Alfarrábios, que é feito pelo Paulo de Carvalho, né, que ele tem lá o Armazém de Quinquilharias e Utopias, aqui no estado do Rio, e ele publica várias coisas interessantes e ele tem esse fanzine. Nesse fanzine eu falei um bocado dessa trajetória minha, da aproximação com os fanzines. Na verdade, eu gostava já bastante de rock, inicialmente gostava de heavy metal, depois eu conheci o punk rock, e aí comecei a gostar menos do heavy metal, mas aí eu fui diversificando os gostos e nessa de trocar correspondência, na época eram cartas, né? Eu trocava correspondência com muitos fãs de rock alternativo, né? Desse rock considerado esquisito, né? Que eu gostava muito na adolescência. E eu tive o primeiro contato com o fanzine, foi através de um fanzine punk que bateu na minha mão, e eu não conhecia nem sequer a palavra fanzine, não sabia o que significava. Mas o entendimento foi imediato, não precisou alguém me explicar o que era fanzine. Quando eu vi aquela pequena revistinha ali, artesanal, eu achei aquilo mó barato, achei interessantíssimo, e na hora eu fiquei com vontade de fazer. Quer dizer, eu mal aprendi o que era fanzine, e aprendi na prática, eu já estava de fazer. E aí, na época, eu criei um fanzine junto com o Fábio da Silva Barbosa, que eu conheci por aquela época também, isso foi início dos anos 90, e conheci também, nessa época, eu conheci o Alexandre Mendes de Vasconcelos, né, que nos deixou tão precocemente há poucos anos atrás, né, aos 40 anos, né, vitimado por um atropelamento, algo muito lamentável, mas enfim, ele continua aí morando no meu coração. E na época eu tive esse contato com esse pessoal e a gente fez um fanzine, né, naquela época, e depois houve outros fanzines que fomos fazendo, né, tanto coisas feitas coletivamente, quanto iniciativas individuais, né? E o interessante do fanzine é justamente isso, dar liberdade para a gente expressar o que a gente pensa, né? Muita gente acha que os fanzines já não tem muita razão de ser hoje em dia, porque a internet daria conta do que as pessoas divulgam pelos fanzines. Mas só que isso não é bem verdade, não. Porque, assim, se você for ver, por exemplo, eu tenho um blog. Aliás, convido quem estiver ouvindo aí a depois visitar o meu blog, um blog chamado Expressão Liberta. Gosto muito de fazer blog e tal, mas eu acho que ele não supre o que o fanzine faz, né? Porque, assim, o blog, você é obrigado a usar a tecnologia que eles estão fornecendo e se enquadrar dentro daquela tecnologia. Se eles mudarem um pouco o layout, eles vão mudar lá. Se eles mudarem o funcionamento, se eles passarem a cobrar, você vai se adaptando. E uma coisa curiosa, né? O meu blog Expressão Liberta, já há mais de um ano que o Facebook não permite que nenhum link do blog Expressão Liberta seja publicado no Facebook. Eu falo isso para as pessoas se assustam, acham que, não, você está enganado, acham que não é isso, e depois as pessoas vão tentar publicar lá os links dos textos que estão no Expressão Liberta e não conseguem. E ficam, caramba, que coisa estranha, né? E assim, e não tem nada que possa justificar essa exclusão, entendeu? Eles falam, porque o que o Facebook costuma dizer? Ah, porque teve pornografia, ou porque teve incitação ao ódio, ou porque teve, sei lá, teve nudez, o que, aliás, eu não acho nada de mal, a questão da nudez, mas, enfim, o fato é que nem nudez não tem no blog. O blog são só opiniões, entendeu? São opiniões, são resenhas de livro, resenhas de filmes, opiniões políticas, coisas desse tipo. Se eu botar hoje uma receita de bolo lá no blog Expressão Liberta e pegar o link
dessa postagem, dessa receita de bolo e botar no Facebook, automaticamente vai aparecer uma mensagem para mim que não é permitido, que fere a política da empresa, né? Então, assim, a receita de bolo fere a política da empresa. É porque, na verdade, é automático, entendeu? Então, você vê como que a internet tem suas limitações. E é aquela coisa, né? Eu já entreguei o fanzine O Berro para morador de rua. Tem morador de rua veio me pedir alguma coisa, eu, dei um trocadinho, falei, olha aqui, você aceita aqui essa publicaçãozinha? Ah, aceito! Pô, o morador de rua ficou felicíssimo por eu entregar um fanzine para ele. Ficou, nossa, porque ninguém entrega isso para... Olham o cara de cima para baixo, né? E não conversam com ele, assim, com o mínimo de... Sei lá, um mínimo de empatia. Aí eu entreguei o fanzine e o cara ficou felicíssimo. Agora, ele deve ter lido, né? Certamente ele leu. Agora, você vai chegar para um morador de rua e falar assim, acessa meu blog, você vai poder falar isso? Né? É até ridículo, parece até que você está zombando da cara dele, né? Porque o cara não tem nem, né, moradia, não tem comida, vai ter acesso à internet? Óbvio que não. Então, assim, os fanzines, eles são um mundo mágico, e eu acho que todo mundo deveria fazer fanzine. Eu não entendo, às vezes pergunto, por que você faz fanzine? Eu fico assim, nossa, eu não entendo por que você não faz. A pergunta real é, por que tem gente que não faz? É mó barato. É verdade. E tem essa questão também, eu lembro que, inclusive, teve um momento que o Fábio escreveu um texto contra o Google e no outro dia o blog dele foi excluído. E já aconteceu também de postar determinadas pinturas e a plataforma excluir, né, cara? Então, a gente tá tocando o dedo da ferida. Tem uma galera que tá comentando aqui, cara, além do Sarau Cósmico, a Rose falou que o som tá ok, o Périx também falou que o som tá ok, André também falou que tá ok. O Catarse, o Rodrigo Catarse, que é um mano aí, parceiro nosso também aqui da editora, mandou um salve. E, cara, eu queria que você falasse mais um pouco como é que foi esse início do Berro, né? Porque o Berro, dentro dessas publicações alternativas, vocês conseguiam agregar vários autores, né? Que não era só você, o Alexandre e o Fábio que escreviam, né? Você escolheu um texto de outras pessoas. E tinha uma circulação muito bacana, né? Muitas pessoas que eu conheço da cena alternativa conhecem o Berro e teve acesso a esse material. Como é que foi, vocês tiveram essa ideia de juntar essa parada e, inclusive, virou livro depois, né? Foi. O Berro foi o seguinte, eu tinha passado muitos anos desempregado e tal, e depois consegui um emprego, aí consegui alugar minha casa e tal, e aí estava me estruturando, e voltei para Niterói, né, naquele momento, e reencontrei o Fábio, reencontrei o Alexandre Mendes, e aí numa dessas, eu estava na casa do Fábio, matando a saudade lá, conversando com ele, a gente ouvindo muito rock pesado, aquela coisa, e bebendo cerveja, e aí ele falou, poxa, vamos voltar a fazer fanzine. Aí eu fiquei meio assim, mas, pô, agora, cara, a gente já é mais velho, tá em outra dinâmica de vida, eu falei uma besteira dessa, né, que não tem nada a ver, na verdade. E aí ele continuou falando, não, vai ser interessante, vamos fazer, e aí a gente teve ideia de fazer um fanzine. E aí nós pensamos, que nome que a gente vai dar para esse fanzine? Na verdade, quem acabou escolhendo o nome foi o Fábio, quem teve a ideia do nome O Berro foi o Fábio. Mas eu também dei minha contribuição no sentido de que eu falei assim, Fábio, olha só, a minha ideia é que a gente escolha um nome que traga algo de revolta, algo ligado assim a uma atitude de rebeldia salutar, mas ao mesmo tempo que não seja algo que seja muito de nicho, algo para o militante entender e tal. Tem que ser algo que qualquer pessoa que escute o título entenda. Eu não quero que seja um título assim do tipo, sei lá, brado libertário. Quem vai entender isso? Né? Só, sei lá, quem for anarquista, por exemplo, ou quem souber a língua portuguesa para saber o que é brado, né? Souber muito bem. Aí eu falei, não, vamos ter um título que tenha algo que passe o recado e que ao mesmo tempo não seja alguma coisa de nicho. E também não seja alguma coisa que assuste, assim, no sentido, a gente tem que dar o recado, mas não pode ser uma coisa que a pessoa comum vai achar, coisa esquisita também. Aí, essas foram as ideias que eu dei. E eu falei também que achava interessante que a gente colocasse um logotipo, assim, que qualquer pessoa pudesse olhar e ler sem dificuldade, porque tem as bandas de death metal aí, nada contra, eu até gosto também do estilo, mas que elas têm o hábito de botar umas letras tão difíceis de entender que você demora um tempão para ler o nome da banda. Você fica lá lendo, porque eles botam aquelas letras estilosas, todas rabiscadas uma em cima da outra. Tudo bem, é uma arte, né? Mas para uma pessoa que não é ligada a essas coisas, às vezes afasta. Aí, eu falando sobre isso, o Fábio foi pensando, deu umas sugestões, ele
pensou no nome O Berro, eu gostei muito, a gente pesquisou na internet sobre o nome, não encontrou nenhuma outra publicação com o mesmo nome, e aí resolvemos e começamos, né? E aí, durante esse primeiro ano, o Berro foi mensal. Todo mês a gente fazia lá, entendeu? E assim, o Fábio, pô, tem família, tem filho, trabalhava e estudava na época, fazia as duas coisas, e eu também ainda me ambientando ali com o meu novo trabalho, e o Alexandre Mendes, na época, ele estava fazendo faculdade e trabalhando como cobrador de ônibus, ao mesmo tempo, quer dizer, e um dia de folga por semana, e a gente conseguiu fazer o Berro. No primeiro ano foi mensal, todo mês saía direitinho, tinha uma galera que comprava sempre com a gente, e a gente vendia, também mandava pelo correio, e o pessoal comprava na nossa mão, e depois de um ano, a gente conseguiu, mas principalmente o Fábio, né, que correu atrás mais, transformar esse primeiro ano do fanzine num livro, que se chama Um Ano de Berro, 365 Dias de Fúria. E aí saiu por uma editora independente de Brasília. Esse livro está esgotado, né? Mas a gente pode ver aí como é que é. Eu acho que o Fábio colocou na internet, para a pessoa ler na internet, né? Mas foi bastante interessante essa ideia toda. E depois desse primeiro ano, o Berro continuou, né? Só que o Fábio, ele vai criando projetos dele e tal, e ele acabou se afastando do Berro, especificamente, e levando adiante outros projetos que ele estava fazendo, como o fanzine Reboco Caído, que existe até hoje, que é o meu fanzine preferido. Eu gosto muito do Reboco Caído. O Alexandre Mendes Vasconcelos acabou se afastando também da feitura do Berro, e aí fez fanzines dele também, fez um fanzine chamado Gambiarra, e ainda fez outros fanzines, e eu fui seguindo com o Berro. De mensal, eu transformei em aperiódico, porque aí dava para... Quando eu estava mais tranquilo, eu conseguia lançar todo mês. Quando a coisa apertava um bocado, eu lançava a cada 2 meses. E, então, assim, isso me deu uma liberdade maior, eu gostei desse jeito de fazer. E o Berro continua até hoje. Eu mantenho a caixa postal, mantenho lá o e-mail. Volta e meia eu estou publicando estou publicando novos números do Berro. Só estou dando um tempo aqui, agora nessa questão da pandemia, né, porque eu estou em isolamento social severo mesmo e tal, e o fanzine só existe em meio físico, o Berro. Mas tudo isso aí vai passar, né, e o Berro vai voltar a circular. O Berro não acabou, não. O Berro está aí saindo direto e a ideia é que continue. E estamos abertos à participação de leitores, né? Então, se a galera quiser mandar algum texto, é só mandar pro e-mail, né, que eu publico na boa. Legal. O e-mail é oberrofanzine@gmail.com, né? Vai demorar um pouco a sair, porque eu vou voltar a fazer o berro depois que sair a vacina, essas coisas todas. Mas vai continuar assim. Não pode crer, resistência, né? O Murilo, né? Murilo Pereira Dias, comentou punk, grande winter, referência na produção de zines, e ele falou que o primeiro contato sobre zines foi contigo, né? E ele tem alguns exemplares do berro. E, cara, eu queria agora partir um pouco do seu trabalho de... o Murilo é foda, inclusive, a gente está produzindo um quadrinho chamado Filósofo da Maconha, com o roteiro do Fábio e desenho de minha autoria, inspirado no Murilo. Os primeiros capítulos a gente lançou no blog, né? No editora merdanamão.blogspot.com, e o restante a gente vai lançar no impresso. Mas agora eu queria falar do seu livro, cara, O Malandragem, Revolta e Anarquia, né? Que você faz um estudo de 3 novelas do do Antônio Fraga e do Lima Barreto. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra. Beleza. Esse livro, né, como você falou, mas para os leitores aí, os ouvintes, né, os espectadores ouvirem melhor, né, o livro se chama Malandragem, Revolta e Anarquia, João Antônio Fraga e Lima Barreto. Esse livro é um livro que eu lancei, já foi em 2005, né, bem antes do pessoal ter se lembrado de falar bastante de Lima Barreto, que eu achei ótimo, né, mas naquela época eu já era fã de Lima Barreto e desses outros 2 autores, o Antônio Fraga e o João Antônio. Esse livro ele fala desses 3 autores que têm determinadas semelhanças temáticas e estilísticas, são autores muito importantes da literatura brasileira e que não são muito estudados, né?
O Lima Barreto, ele é mais contemplado pela bibliografia universitária, né? A gente sabe que tem mais estudos sobre Lima Barreto do que sobre João Antônio e do que a respeito de Antônio Fraga. Mas, ainda assim, eu ouso dizer que a maior parte dos estudos sobre Lima Barreto não são estudos muito adequados, tá? Porque a gente vê que é mais ou menos frequente, por parte da crítica, dizer que Lima Barreto é uma pessoa muito contraditória, porque ele era revolucionário, mas, ao mesmo tempo, ele também seria xenófobo e coisas do tipo. Isso é um absurdo completo. Lima Barreto não tem nada de xenófobo, entendeu? Pelo contrário, ele tem textos dele de não ficção, em que ele diz, com todas as letras, eu não sou nacionalista. Na verdade, ele disse, não foi uma vez só, ele disse várias vezes que a própria ideia de pátria o repugnava. Então, assim, as pessoas confundem a figura dele, Lima Barreto, com a de um personagem que ele criou, que é o Policarpo Quaresma, né? Então, assim, isso não é um estudioso só. Alguns estudiosos caem nesse equívoco, né? Então, eu tentei, nesse livro, não cair nisso que eu considero equívocos, né? E falei também do João Antônio, que é um escritor que teve um sucesso bom, principalmente nos anos 70, mas que é pouco estudado hoje em dia, né? Perto do que ele merece, né? Tem tese sobre ele, existe, mas eu acho que ele deveria ser mais estudado. E essa correlação de João Antônio com Lima Barreto, eu não tive acesso a estudos que façam essa aproximação. Acredito que exista, porque é tão evidente que é difícil que não exista, mas eu não vi, né? Porque o próprio João Antônio, todo o livro dele, ele dedicava à memória do Lima Barreto, né? Dedicava também ao filho dele, a mais alguma pessoa que ele conhecia, mas ele também colocava, dedica ao meu filho e ao pioneiro Lima Barreto e tal. Então eu vi que existe ele se considerava uma espécie de continuador do Lima Barreto e aprofundando algumas questões ligadas à marginalidade, né? Tipo, o Lima Barreto abriu o caminho e depois ele escancarou. E o Antônio Fraga, esse é muito pouco conhecido mesmo, é um autor de linguagem muito transgressora, né? É um autor que só estudou, não chegou a concluir o ensino primário, né? Ele tinha o primário incompleto, não chegou a concluir a 4ª série primária, mas ele falava 7 idiomas, ele tinha conhecimentos grandes de matemática, botânica, um montão de coisa, e a obra dele é de um fundo social bem forte e, ao mesmo tempo, muito transgressora em termos estéticos, né? Em termos de linguagem, porque ele estava ali influenciado também por aquele modernismo de 22, apesar de que ele escreveu depois disso. Mas o interessante é que a obra dele não fica assim tão hermética quanto ficou, por exemplo, a de Oswald de Andrade, que quem lê hoje Memórias Sentimentais de João Miramar ou Serafim Ponte Grande, que foram obras lá do Oswald, né? Assim, tudo bem, foram boas experiências, mas não sei se chegaram a se consolidar mesmo com uma obra de arte verdadeira, né? Teve sua contribuição, mas não sei se tem a sua permanência. Agora, eu desafio vocês a pegarem Desabrigo, do Antônio Fraga, e lerem hoje, e dizerem que está hermético, ou dizerem que está datado. Eu duvido. Então, pesquisem aí, Desabrigo. Existe uma edição que é Desabrigo e Outros Trecos, que saiu pela editora Relume do Mará, e existe também a edição Desabrigo e Outras Narrativas, que, se não me engano, saiu pela José Olímpio. Mas aí, pesquisando na internet, vocês encontram direitinho. Isso aí dá para conseguir, tanto em sebo quanto em livraria, né? E, então, assim, vocês procurem Desabrigo, de Antônio Fraga, e vocês vão ver como tem atualidade, como o troço está presente, como o troço está vivo, e como que tem uma potência de narrativa daqui para frente, entendeu? O cara era para ele ser lembrado sempre. No entanto, você vai perguntar por aí quem é Antônio Fraga, as pessoas não sabem, né? E é um cara que tinha garra, né? Porque a primeira edição do Desabrigo, ele ficou tipo homem sanduíche, botou 2 placas amarradas no próprio corpo, né? Saiu com os livros, com a edição na meio da rua, e estava escrito assim, nas placas: no Brasil, escritor morre de fome. Comprem meu livro Desabrigo. Quer dizer, a primeira edição chegou assim, dessa forma, né? E hoje em dia tem gente aí estudando o cara com seriedade, inclusive dentro da academia, né? Porrada, que, né? aliás, é muito bom, né? O artista visual Muganga acabou de entrar e mandou um salve, mandou até uma pergunta para você. O Cícero também mandou aí um salve. E o Muganga, né, ele
parece que já leu Desabrigo pelo comentário dele e perguntou para você, Winter, se você já leu Cicim. Como é o nome? É Cicim. Não conheço ainda. É Também do não. Antônio Fraga, será? Eu vou pesquisar. Não sei, Beleza, eu vou pesquisar. qualquer coisa ele comenta aí para ver se é isso mesmo, né? O Murilo mandou um foda. E, cara, eu queria também que agora a gente entrasse num outro trabalho seu. Você tem alguns textos, tanto no Berro quanto no seu blog, que você trata da questão do anarquismo. Inclusive, você participou há um tempo, né, da Federação Anarquista do Rio de Janeiro, e eu queria que você falasse um pouco sobre se o anarquismo é viável e o que você pensa a respeito do anarquismo, né? Beleza, beleza. Depois era bom a gente bater o papo também sobre o outro, que tem um outro livro que está recente, né? Porque o Malandragem ele está esgotado, na verdade, né? Mas eu lancei mais um livro ano passado, mas depois a gente bate um papo a respeito disso também. Sobre o anarquismo, né? Bem, ainda bastante jovem, eu me tornei uma pessoa assim anticapitalista, né? Eu me tornei uma pessoa anticapitalista a partir da leitura de um livro bastante interessante, que é editado até hoje, chamado Capitalismo para Principiantes, do Carlos Eduardo Novaes. Eu li esse livro lá pelos, sei lá, 13, 14 anos de idade, e aí eu vi, assim, para mim é como se tivesse se descortinado algo na frente dos meus olhos, que eu fiquei assim, caramba, então isso aqui é capitalismo? Pô, que troço horrível. E assim, o interessante do livro é que ele vai mostrando, não é um livro assim, é um livro para te fazer pensar, você vai vendo, vai lendo aquilo ali e vai entendendo os mecanismos do capitalismo. Entendeu? Hoje em dia tem muita coisa, inclusive, que eu não concordo nesse livro, mas eu gosto muito dele como maneira de demonstrar aquilo, de maneira sintética e tal. E aí, uma vez que eu me tornei uma pessoa anticapitalista, eu comecei a pesquisar para ver o que poderia se contrapor ao capitalismo. E, assim, o marxismo, ou o socialismo estatal, ou em suas diversas vertentes, né, porque tem lá o maoísmo, tem a vertente bolchevique, tem essas coisas todas, nada disso me atraiu, porque eu me debruçava sobre aquilo e sentia um teor autoritário ali presente. Né? Mesmo na teoria, não estou nem falando na maneira como é implementado. Quando eu ia ler a própria teoria, eu já sentia um teor autoritário naquilo. E dali mesmo, na juventude, eu comecei a pesquisar sobre anarquismo, o que era bastante difícil, não tinha internet ainda. Aí eu olhei numa enciclopédia, ia olhando, e as informações que eu tinha é como se o anarquismo não existisse mais. Eu falei, poxa, que coisa interessante, seria bom se isso voltasse a existir. Eu pensava assim. Só que aquele negócio, né? Na verdade existia, só que eu é que estava sem acesso àquilo. Depois de um tempo, eu me aproximei, existia um círculo de debates anarquistas no Rio de Janeiro. Como eu trocava correspondência, como eu disse, né, sobre rock e outras coisas, uma pessoa que era anarquista de São Paulo me mandou folhetos anarquistas pelo correio, e dali, um dos folhetos era do Rio de Janeiro, eu consegui entrar em contato com o pessoal do Rio, e aí comecei a frequentar os debates, e aí fui me informando, e, assim, fui modestamente ali me envolvendo nas lutas do anarquismo. E acabei sendo um dos fundadores da FARJ, a Federação Anarquista do Rio de Janeiro, da qual, posteriormente, eu acabei me desfiliando, mas me envolvendo com outras organizações e tal. E, assim, o anarquismo, ele é viável. Tem muita gente que, às vezes, fala, o anarquismo era bom, tinha sua razão de ser naquela época lá, que era época ligada ao artesanato, agora que é a sociedade industrial, o anarquismo já não tem mais razão de ser. Quem fala esse tipo de coisa, na verdade, está pegando uma análise que o marxismo faz desse fenômeno, e uma análise, ao meu ver, muito rasa, muito superficial, assim. Né? Não é nem todo marxista que fala isso aí, porque isso aí é uma coisa tão rasa, tem muitos marxistas que não falam isso. Mas aqueles marxistas mais rasos e mais esquemáticos é que costumam dizer, não, o anarquismo já perdeu sua razão de ser e tinha sua força lá na época do pré-industrial. Na verdade, não. A gente vê lá, durante a Revolução Espanhola, em 1936, né, de 36 a 39, o anarquismo ele estava muito ativo
e envolvendo sindicatos ligados a atividades fabris, né? Atividades que não tinham nada de artesanais, nem nada disso, né? Congregando aqueles trabalhadores todos que conseguiram se auto-organizar, né? Conseguiram organizar o transporte público, conseguiram organizar a produção, conseguiram organizar tudo isso. Então, assim, não é fato que o anarquismo perdeu sua razão de ser. E, modernamente, ele também está bastante vivo, né? Hoje, essas questões aí das novas tecnologias, elas vão abrindo o campo para outras formas de militância, e o anarquismo ele é, por definição, antidogmático. E justamente por ser antidogmático, é que ele mantém a sua atualidade. Porque aquelas questões que já não são mais do nosso tempo, o anarquismo meio que deixa um pouco de lado, pensa assim, olha, isso aqui já não é mais tão importante da gente ficar batendo nessa tecla, vamos bater mais nessa outra tecla. Por isso, inclusive, que muitas vezes nos meios marxistas, hoje em dia, acontecem muitas polêmicas sobre as questões que as pessoas têm chamado de identitárias, que eu acho que não é um nome adequado, mas as questões de gênero, as questões de raça. Dentro dos meios marxistas, dá uma polêmica danada, porque costumam falar assim, está desviando da questão central, que é a questão da classe social, do proletariado contra o patrão, e não sei o quê. E no anarquismo essa polêmica é muito menor. Pode até existir, mas é muito menor. Por quê? Porque o anarquismo ele é antidogmático por definição. Então, onde tem opressão, o anarquismo vai se contrapor. Isso não significa que você lutar contra uma das formas de opressão, você vai estar menosprezando ou você vai estar negligenciando a outra forma de opressão. Isso não tem a ver. O que não pode é a pessoa ficar amarrada. Não, eu aprendi que a opressão principal é a opressão econômica. Então é essa que é econômica e tal, e fica martelando que é econômica, como se as outras opressões fossem sumir porque você conseguiu combater bem a econômica. Tipo assim, isso aí para o anarquismo é absurdo. A gente tem que combater todas as formas de opressão. Claro, vai pensar em termos de estratégia dessas lutas e tudo mais. Mas não tem essa de, eu vou lutar contra uma das formas, e o fato de eu estar lutando contra uma das formas já vai gerar que as outras formas de opressão também sumam. Não tem uma preponderância absoluta da opressão econômica em relação às outras. Né? Mas, bem, é isso. Né? Não, pode crer. Teve um comentário aqui do rapper Marcos Favela, que a gente vai até ter um programa com ele também. Ele mandou um salve e falou assim que da hora ver a cultura dos zines ativas. Nos anos 90 eu editava o zine Real Hip Hop Zine. E o Munganga, ele comentou que os artistas, infelizmente, em sua grande maioria, só são reconhecidos quando os olhos já estão eclipsados. Torço para que não aconteça o mesmo com vocês, porque realmente vocês se garantem. E ele continua comentando que dá para ver na harmonia das palavras que saem de suas bocas. Não tenho esse dom de comunicação porque estou ainda engatinhando nas palavras. E admiro muito uma prosa como essa. Sinto, eu não consigo entender o que ele escreveu aqui, sinto alguma coisa fermentar. Não, beleza. Cara, agora eu queria que então a gente entrasse agora nesse livro que você falou, na sua última obra, que chama Prisões de Estimação, né? É o último trabalho que você lançou. Aí eu queria que você falasse sobre isso. Data. Foi lançado agora esse ano, foi? Foi ano passado, né? Foi em 2019. Esse livro aqui, é engraçado que no Instagram aparece tudo ao contrário, né? Então a gente mostra para ler, fica esquisito, porque parece como se estivesse no espelho. Mas, de qualquer forma, o nome do livro é Prisões de Estimação. Eu lancei esse livro em 2019 pela editora Itapuca. É uma editora que fica no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Esse livro é um livro de contos, né? São 14 contos. E assim, eu formulei esse livro ao longo de muitos anos, né? E as pessoas até estranham, porque quando eu falo que eu fiquei 20 anos fazendo esse livro, as pessoas acham maluquice. Mas realmente, eu não fiquei 20 anos continuamente fazendo o livro, né? A gente sabe que a vida de trabalhador tem um montão de vai e vem, né? Fica desempregado e tem que estudar para uma coisa e para outra, então não deu para eu ficar continuamente fazendo o livro. Mas, de maneira intermitente, tendo que parar por esses percalços da vida, foram 20 anos sim, né? O ponto mais antigo aqui eu iniciei há 20 anos atrás, né? E assim, foi um livro que me deu muito trabalho, mas uma coisa muito gostosa de fazer, né?
eram 13 contos, e depois de pensar muito e mostrar para pessoas e tal, e pedir opinião, eu acabei tirando um deles, que aliás era o maior de todos, mas eu achei que de repente não estava pronto. Eu tirei esse conto maior de todos e depois acabei colocando 2 outros que eu estava fazendo. Então acabou saindo com 14 contos que estão do meu agrado. Entendeu? Nesse livro, Prisões de Estimação, tem um conto que foi chamado O Anão, que conseguiu uma menção honrosa no concurso de contos no 9º concurso de contos da Prefeitura de Niterói. Concurso esse que, infelizmente, acabou. A Prefeitura de Niterói não faz mais esse concurso. Você vê, tudo que é ligado à arte, né, e que deveria ter uma continuidade, vai acabando no país, né? É triste. E era um concurso que, assim, todo ano resultava numa antologia com os premiados daquele ano. Entendeu? E sempre tinha muitos inscritos. E, assim, era muito interessante. Depois tinha procura por esse livro, né? Esse livro, essa antologia, era publicada pela Niterói Livros, né? Só com os premiados. E, assim, chegou a ter, acho que 10 edições, ou mais de 10 edições. A que eu consegui a menção rosa foi a edição de número 9. E aí, inexplicavelmente, parou de ter esse concurso. Tem um outro conto chamado Desencontro, o Des entre parênteses, né, que conseguiu uma menção honrosa no concurso de contos da Universidade Federal Fluminense, da UF, né, que é daqui também do estado do Rio, Universidade aqui do estado do Rio. Esse concurso de contos também teve mais de 10 edições e, adivinhem, também acabou. Né? O concurso de contos da Universidade Federal Fluminense não acontece mais. Isso é algo muito lamentável. Né? As instituições vão deixando de lado as coisas que são importantes. A exemplo do que acontecia com outro concurso, esse concurso de contos da Universidade Federal Fluminense também lançava antologias com os premiados ano a ano. E saiu mais de 10 antologias interessantes, com textos de nível. Né? Esse da UF tinha contos, crônicas e poemas. Né? E, lamentavelmente, não tem mais. Né? Mas, pelo menos, eu peguei essas duas consegui garfar essas 2 premiações aí. Né? Muitos desses contos que estão nesse livro de estimação eu apresentei em oficinas literárias que eu cursei. Né? Eu cursei oficina literária com o escritor Esdras do Nascimento, cursei oficina literária com o escritor Jair Ferreira dos Santos, excelente escritor, que está aí conosco até hoje. O Esdras já é falecido, mas o Jair está aí firme e forte, cheio de saúde, dando suas oficinas lá na Estação das Letras, na cidade do Rio de Janeiro. Cursei oficina literária com Sérgio Santana, e foi uma felicidade, porque a UERJ tinha um programa chamado, se não me engano, era escritor visitante, se não me engano, e eu cursei essa oficina na UERJ com o Sérgio Santana sem pagar nada. Olha só que maravilha, porque a universidade pública deixa isso aberto para a gente. Então, você vê, a universidade pública está sendo tão atacada, né? Mas as coisas que ela tem de bom para oferecer são enormes. E detalhe, não tem coisas boas para oferecer só para os alunos, não. Eu não era aluno da UERJ. Eu ia lá, na maior, entrava, assistia, participava e não tinha problema nenhum. Aquilo ali era para qualquer pessoa que estivesse interessada. Entendeu? Já passou grandes escritores por lá, dando oficinas, ajudando as pessoas a se desenvolver no campo da escrita. Então, assim, a universidade pública ela tem que ser valorizada, ela não tem que ser atacada como se ela fosse um escoadouro de dinheiro público. Ela é, na verdade, ou deve ser cada vez mais, uma fonte de estímulo para a arte, para a ciência, para o saber. É claro que a universidade pública tem muitos problemas, mas esses problemas têm que ser sanados. Eles não têm que servir de pretexto para você sepultá-la de vez, ou para você aumentar esses problemas. Não faz o menor sentido. Né? E aí, bem, essa trajetória toda redundou nesse livro, né? Prisões de Estimação, que está sendo vendida aí pela editora Itapuca. Aí eu peço a vocês que entrem lá em um buscador um buscador que vocês prefiram, né? E coloquem lá editora Itapuca, que vocês vão encontrar. Certamente vai aparecer mais de uma página lá. Aí vocês vão ver, a editora Itapuca, que fica aqui no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E aí, colocando lá, vocês vão ver o livro e vão poder comprar, porque a editora está entregando. Mesmo nessa época, eles têm um sistema, né, seguro para fazer a entrega desse livro.
E eu acredito que vocês vão gostar, né? Eu, pelo menos, me empenhei muito em fazer esse livro, fiz com muito carinho, muita dedicação. E, assim, esse livro tem esse título Prisões de Estimação, justamente porque eu acho que um livro de contos ele tem uma tendência a ficar mais rico, mais interessante, se os contos tiverem uma certa unidade, né? Algum fio que os ligue, né? O Otran Dourado, escritor maravilhoso aqui do Brasil, que já faleceu há poucos anos, o Otran Dourado, ele tem um livro chamado Breve Manual de Romance e Estilo, em que ele fala isso, ele fala que é mais interessante fazer um livro de contos em que os contos têm uma correlação entre si do que simplesmente sair jogando contos mais díspares possíveis dentro de um mesmo trabalho. E eu partilho dessa concepção. Então, esse livro de contos, Prisões de Estimação, ele tem um fio condutor que eu penso e que eu acho que vocês vão sentir também. Mas é claro que cada um vai fazer a sua leitura, né? Eu não obrigo que a pessoa tenha a mesma interpretação que eu, né? Na verdade, não tem como um autor ter essa pretensão. Mas fica como uma sugestão de jeito de vocês lerem o livro. E seria interessante, se possível, né, lendo, trocar ideia com o autor, né? Dizer o que achou, se gostou, se não gostou, não tem problema nenhum dizer que não gostou, né? E é isso, né? Entrem lá no site da editora Itapuca e vejam lá qual é a do livro. Maravilha. E a Geninha, que é uma atriz de Brasília, assim, que tem um trabalho muito foda, a gente está acompanhando, né, uma grande artista. O Gore, né, da banda, é uma banda de grindcore, muito foda. Eles comentaram que a DCE da UF foi muito importante para a arte em Niterói. E teve grandes shows também naquele DCE. O Murilo também falou que a UERJ foi excelente, tinha concertos clássicos. E muito interessante a galera tá acompanhando, e realmente a educação ela está sendo destruída, né? A gente está vivendo um momento bizarro. E eu queria saber, Winter, qual que é a leitura que você faz desse momento, com taxação de livros, com toda essa destruição que a gente está vivendo na cultura, de uma forma muito acelerada, cara. O que você acha disso e como combater esse problema todo, cara? Cara, assim, a situação ela já não estava boa anteriormente, né? Há muito tempo que nós temos problemas aqui no Brasil, né? A gente fala assim do fascismo como se fosse uma novidade, algo que surgiu aí quando esse canalha aí tomou o poder lá no Palácio do Planalto, né? Mas, na verdade, o fascismo ele já está presente no país há muito tempo. A gente vê que tem essa coisa das incursões militares em favela, que aconteceram muito, mesmo durante o governo do PT. A gente vê diversas prisões arbitrárias que ocorrem, principalmente em relação a pessoas da raça negra. A gente vê a criminalização do uso de determinadas substâncias entorpecentes. A gente vê o serviço militar obrigatório, que isso também é uma excrescência, isso só existe em países que ou são ditadura ou têm resquícios ditatoriais muito fortes. Então, na verdade, assim, as características ditatoriais aqui no Brasil, elas já existem há muito tempo. A própria lei antiterrorismo, que foi sancionada no governo Dilma, é uma lei tão ruim quanto a lei da ditadura, entendeu? E é vergonhoso que isso tenha sido aprovado, né? Então, o fascismo já está há tempo. Mas o fato é que, depois da ascensão ao poder desse pessoal aí fundamentalista, obscurantista, né, com fascistoide, né, que se apoia em discursos religiosos para alienar mais ainda as pessoas, para se colocar como se fossem semideuses, né? Então a pessoa fica com medo de falar mal dele, porque ele se diz ele é cristão, então eu não posso falar mal dele não, porque senão Deus vai me castigar. Quer dizer, eles se armam de tudo, né, que eles possam, e eles não têm o menor escrúpulo, né? Eles não têm o menor escrúpulo. Eles se armam de argumento religioso, se armam de argumentos moralistas, se armam de um monte de mentiras, inventam as mentiras mais deslavadas, né, para poder alienar cada vez mais as pessoas. Então, assim, a gente vê que hoje em dia no governo federal, eles estão tentando massacrar muito mais o povo que já vinha sendo massacrado, né? A gente via as privatizações acontecendo, agora eles estão querendo acabar completamente com qualquer função social do Estado,
né? Isso já era feito antes, mas era feito antes de uma maneira um tanto envergonhada. Por quê? Porque aqueles nichos de mercado eleitoral dos governos anteriores, eles tinham a ver com determinadas pessoas que ainda tinham alguma mentalidade social. Então, eles falavam, não, a gente vai privatizar aqui, mas, olha só, é porque não tem jeito, a gente tem que privatizar. Então, e aí o povo, muitas vezes, as pessoas pensavam, olha só, se ele o cara é trabalhador também, né? Ah, o Lula também foi operário. Se ele está falando que não tem jeito, que tem que privatizar, a gente tem que confiar nele e vamos concordar. Senão a gente vai acabar fazendo o jogo da direita. Ora, se o cara está propondo uma política de direita, fazer o jogo da direita é concordar com ele, pô. Não é, não, eu vou concordar com ele para não fazer o jogo da direita. É o contrário, quando você está concordando com ele, é que você está fazendo o jogo da direita. Né? Então, na verdade, era tudo feito dessa forma. Coisas muito ruins sendo feitas, mas sendo feitas disfarçadamente e tal. Agora o que a gente tem é o seguinte, escancarou. Os caras estão fazendo 10 vezes pior do que os outros estavam fazendo, que já era ruim pra caramba. Então, eles estão querendo acabar com a função social do Estado completamente. E aí usam um montão de sofismas para poder dizer que o que eles estão fazendo é bom. Né? Eles chegam e falam assim, não, a gente vai diminuir o funcionalismo público para melhorar a saúde e a educação. Espera aí, olha só. Meu amigo, vai melhorar a saúde e a educação pública diminuindo o serviço público? Isso é a mesma coisa se você dizer, não, eu vou encher esse copo de água esvaziando o copo. Não faz sentido. Entendeu? Porque o serviço público é exatamente isso. Saúde pública é serviço público. Educação pública é serviço público. Então, como é que você ataca o servidor público dizendo que você vai favorecer a saúde? Tá bom, e quem que vai ser que vai cuidar da saúde? É o prédio? É o hospital que vai cuidar da saúde ou vai ser o médico concursado público? Né? Ah, não, eu vou diminuir aqui o serviço público, mas para melhorar a educação. Como assim, cara? Vai ser a escola sozinha que vai dar aula? Vai ser um professor, né? E vai ser um professor o quê? Servidor público. Né? Então, assim, na verdade, eles começam a criar umas artifícios para atacar o serviço público, e isso não está atacando só o servidor público, está atacando a população. Porque o rico não precisa disso aí. Entendeu? O rico vai e bota o garoto lá na escola caríssima, o rico vai e paga já. O rico não tem nem plano de saúde. Entendeu? Porque ele mete a mão no bolso e paga privado e pronto, ali na lata, ou vai até para o exterior para fazer essas operações, entendeu? Ou o que precisar. Então, assim, esse governo, ele quer que o pobre morra. E eles estão promovendo essa pandemia. O que o governo está fazendo é promover a pandemia. O cara fala que não é para usar máscara, o cara minimiza as coisas. Por quê? Porque não tem problema. A maior parte do pessoal que vai morrer é velho, a gente economiza. Né? É isso que eles estão pensando, cara. É nazismo puro. A gente economiza na Previdência. Economiza na Previdência para botar no bolso deles, né? Porque, assim, qualquer pessoa que faça uma análise séria da questão da Previdência vê que a Previdência não tem como ser deficitária. Se ela está deficitária é porque estão roubando, sacou? Então eles estão querendo economizar para poder continuar roubando e roubar cada vez mais, entendeu? Desviar dinheiro da Previdência. E aí, para sobrar mais dinheiro para eles roubarem, eles estão matando os velhinhos, sacou? Anda sem máscara na rua e tal, eles ficam falando isso. Eles chegam a botar fake news e mandar WhatsApp para as pessoas falando assim, abrace o seu avô, não sei o que, falam coisas desse tipo. Eles estão querendo que esse avô aí morra, entendeu? Para sobrar mais dinheiro para eles. É uma canalice que não tem tamanho. A gente deve se contrapor de todas as formas possíveis. Entendeu? A arte é uma delas. Entendeu? Eu também acho isso. A gente está vivendo um momento bizarro e a arte tem que estar engajada. Né? A gente tem que sair da alienação e usar mesmo para crítica e ajudar as pessoas a ter esse gosto pelo pensamento crítico, né, cara? E não cair nessa onda. O pessoal do Gore comentou que nós sempre inspiramos o cheiro de pólvora, independentemente do governo, e o Murilo falou que esse é o capitalismo letal. Cara, o Instagram, ele, como toda plataforma digital, não é nada democrático, né? Ou seja, ele coloca um limite de tempo e depois de uma hora ele corta. A gente tem mais 6 minutos. Eu queria que nesse finalzinho, se desse tempo, você falasse um pouco do projeto Literatura na Varanda. Beleza. O projeto Literatura na Varanda, ele é levado à frente principalmente pela Tânia Ribeiro Roxo, mas também por mim, né? Esse projeto, ele existe aqui em Niterói já há 4 anos. Nós temos Instagram,
tem também lá uma página no Facebook. Aí eu peço que vocês pesquisem, entrem em contato, porque nós temos a ideia de promover a leitura, né? Promover a literatura, promover o saber, o que é muito importante, nós entendemos assim. Nós sempre buscamos abordar, ao longo desses 4 anos, nomes importantes da literatura brasileira e mundial, e assim, não tem patrocínio nem empresarial e nem estatal, né? A gente já falou a respeito de Franz Kafka, de James Joyce, de Lima Barreto, de Graciliano Ramos, de Hilda Hilst, Clarice Lispector e diversos outros nomes, né? E a gente sempre chama, William Shakespeare, a gente sempre chama alguém, né, que se sinta e que esteja capacitado a falar sobre aquele assunto. Esses debates, eles funcionam como um bate-papo mesmo, né? Abrindo bastante espaço para as pessoas falarem, para as pessoas darem as suas opiniões, porque a gente quer democratizar. A ideia não é que a gente fique falando de um jeito professoral e as outras pessoas sejam obrigadas a concordar com o que a gente está falando. A gente pergunta, né, e os palestrantes que vão lá também né, estão sempre nessa de fomentar esse bate-papo sobre literatura. E aí a gente sempre busca essa interação com as pessoas. Ultimamente nós temos feito eventos de maneira remota, né, por causa da pandemia. A gente está fazendo agora lives, né, periodicamente nós fazemos, estamos fazendo mais ou menos uma vez por mês atualmente, e essas lives a gente tem chamado de leituras da quarentena. E aí tem sido ultimamente eu falando com alguma outra personalidade, alguma outra pessoa que esteja disposta a compartilhar informações sobre as suas leituras, né? O que está lendo, o porquê que aquele livro é aconselhável de se ler. Isso é uma maneira da gente incentivar a leitura, né? Fazer o caminho inverso aí que o governo está fazendo, que está querendo que ninguém leia nada. Então, é uma maneira da gente incentivar a leitura e a leitura de livros, porque, na verdade, você fica lendo coisinha em rede social, isso não traz profundidade, isso não é uma leitura verdadeira, né? Que você consiga aprofundar e tirar algo de substancial daquilo. Então, a gente estimula a leitura de livros e, ao mesmo tempo, a gente estimula as pessoas a ficarem em casa. A gente sabe que muita gente precisa sair por questão de sobrevivência, para ganhar a vida. Infelizmente, existe isso, né? Ainda mais que o governo não tem dado o subsídio necessário para que as pessoas façam a quarentena com seriedade. Mas aqueles que estão podendo fazer essa quarentena, né, fazer com seriedade. E quem eventualmente está precisando sair por questão de sobrevivência, só saia mesmo por causa da questão de sobrevivência. Não é o momento agora da gente sair por lazer. Entendeu? E o Literatura na Varanda ele sempre foi muito ligado a essa coisa da presença física. A gente sempre fez eventos presenciais, a gente gosta disso. No entanto, a gente não está fazendo agora. Por quê? Porque é uma questão humanitária. Entendeu? É importante a gente fazer dessa forma remota agora. Né? A imprensa está muito cúmplice dessa coisa de pode sair, sai com segurança, bota a máscarazinha, não sei o quê. Cara, os índices de morte por essa porcaria desse vírus aí, promovido pelo governo federal, inclusive, estão altíssimos. Então, assim, a coisa não é brincadeira. Entendeu? E eles querem esse negócio de sai, tal, porque eles querem fazer o que eles chamam de aquecer a economia. Mas não é verdade, não é aquecer a economia. O que eles querem é obter cada vez mais lucro para as grandes empresas. E eles sabem que essa movimentação toda aí das pessoas, de alguma forma, vai concentrar mais esse dinheiro na mão de meia dúzia de pessoas. O capitalismo ele é uma máquina de concentrar dinheiro. Né? Então, não pode ter, para a ótica deles, não pode ter parada, não pode ter diminuição de ritmo, tem que ter sempre esse ritmo. Por isso que eles estão incentivando as pessoas a sair de casa. Na verdade, a gente tem que ficar, nesse momento, nós temos que ficar em casa o máximo possível. E ficar em casa não significa a gente ficar inativo. Esse evento, esse tipo de evento Deu Merda, feito aí pela editora Merda na Mão, é uma demonstração disso. Olha aí quanta coisa boa está sendo possível de ser feita remotamente. Né? E o Leituras da Quarentena também está se somando nesse esforço. A gente está tentando divulgar a cultura, né? E, ao mesmo tempo, estimular as pessoas a cuidarem da saúde coletiva, porque a questão não é só o indivíduo. Porque tem gente que fala, eu sou forte, se eu pegar isso aí, para mim não vai ter grandes consequências. A questão não é você pegar, meu amigo. Nós somos seres humanos, nós estamos entrelaçados uns com os outros. Essa questão aí do neoliberalismo, que quer encarar que os seres humanos são
são completamente atomizados, que não tem nada a ver um com o outro, que cada um faz o que der na telha individualmente, isso aí é uma coisa de um individualismo burguês. Na verdade, isso aí não tem nada a ver com o ser humano. Os seres humanos, eles são necessariamente seres coletivos. As coisas que uma pessoa faz interferem no outro. Então, o cara negligenciar a própria saúde nesse momento, ele está gerando mal para o seu entorno. E esse mal, não é nada místico que eu estou falando, mas esse mal acaba voltando para você. Não por questões místicas, transcendentais, mas porque você está inserido nessa coletividade. Se você faz mal para essa coletividade fica pior, e você está inserido nela, vai ficar pior para você também. Né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas todas. Né? Procurem, então, aí o Instagram, Literatura na Varanda, sigam, né? E que vocês vão ver informações sobre as lives que nós estamos fazendo, leitura na quarentena. Nós vamos ter uma agora no próximo sábado, esse sábado agora, às 4h30 da tarde. Eu vou estar falando junto com o Paulo Cisino sobre as nossas leituras, né? E vai ser bem legal, se o pessoal todo puder estar lá, né? Que eu acho que vai ser uma troca interessante. Não, bacana, cara. Felizmente o tempo que tá no limite. Eu queria agradecer, cara. É uma década que eu acompanho seu trabalho, né, através, né, desse zine que o Glauco Matoso me mandou, que eu tive contato com o Berro e venho acompanhando. Eu acho muito foda. Os seus textos fazem eu refletir algumas coisas que eu não tinha pensado, né? Me instiga, provoca o pensamento. Eu acho fundamental que mais pessoas como você divulguem, né? Que não adianta você escrever e deixar na gaveta, né? Esse é o trabalho de fomentar a cultura, eu acho fundamental. Ainda mais, né, nesse momento que a gente está vivendo, terrível, né? Contra a arte, contra a cultura e tal. E é isso, cara. Queria agradecer. Tamo junto. E é isso. Se quiser deixar mais alguma coisa aí no final, a gente tem mais poucos segundos. Bem, eu queria pedir que vocês entrem lá na página da editora Itapuca, procurem lá no buscador e deem uma olhada lá no oferecimento lá do livro Prisões de Estimação, que eu vou ficar muito feliz de ter vocês como leitores. E visitem também o meu blog, o blog Expressão Liberta, www.expressãoliberta.blogspot.com. Não, beleza. Até o Murilo perguntou se vai ter parte 2. Ué, eu queria ver contigo se a gente voltava na segunda parte, só para você finalizar com textos de autoria, pode ser? Pode ser. Aí eu faço uma leitura aqui de um texto meu aqui, né? Não, beleza. Pode Então ser, a gente retorna agora. então, só para comentar? Só para você mandar o texto e para a galera conhecer mais o seu trabalho. Aí eu vou fechar aqui e a gente abre em Beleza, seguida. então, pessoal, vai abrir logo em seguida. Todo mundo aí, hein? É isso aí.